vamos falar aí, né, como é semelhante essas reações de adição eletrofílicas de alcinos e alcenos da adição a alcinos dos grupos HX e X2. Assim como nos alcenos, os halogênios mais fáceis de serem adicionados a essas moléculas é o cloro e o bromo. E o mecanismo, né, dessas reações é semelhante. Como regra geral, né, os alcinos eles funcionam como um nucleófilo atacando uma espécie eletrófila no meio. A adição, então, tanto de HX como de X2, a tripla ligação, ela pode acontecer até alcano correspondente. Se a gente não usa, né, um mecanismo para parar essa reação, essa tripla ligação, né, se adiciona um grupo HBr e depois um segundo grupo HBr. Entretanto, essa reação ela pode ser interrompida pela adição de uma base no meio, como o cloreto de amônio. Já se a gente não usa essa base para interromper essa reação, ela leva à formação do alcano dibromado. Esse alcano dibromado, né, segue a regioquímica de Markovnikov, aonde os bromos são adicionados ao carbono mais substituído, porque durante o mecanismo eu vou gerar o carbocátio mais substituído. Já quando eu uso a base para frear a reação e somente 1 mol do ácido, né, de HX reage com a tripla ligação, eu consigo obter o alceno correspondente, é resultado de uma reação anti. Então, aqui, por exemplo, a reação do 3-hexeno com 1 mol de HCl, seguido do tratamento com cloreto de amônio em ácido acético, leva aí à obtenção do Z3-cloro-3-hexeno com 95% de rendimento. Enquanto que a reação do 1-hexeno com excesso de HBr em ácido acético leva à formação do 2,2 de bromo. O bromo e o cloro, na forma da sua molécula diatômica, também se adiciona aos alcinos para produzir produtos de adição com estereoquímica trans, ou E, resultado da adição anti. Observem que o produto formado aqui é o E12 de bromo com buteno, enquanto que no slide anterior a gente tinha a formação do Z3-cloro-3-hexeno. Apesar da nomenclatura ser diferente, né, usando E e cis, a adição em ambos os casos foi anti. Observe que aqui se adicionou o hidrogênio e ante a ele, né, do outro lado da dupla ligação, o cloro. A nomenclatura ficou Z por causa da ordem de prioridade dos grupos na hora de dar essa nomenclatura. Entre o hidrogênio e o grupo etil, quem tem maior prioridade é o grupo etil. Já entre o cloreto e o grupo etil, quem tem maior prioridade é o cloro. Então, os grupos de maior prioridade estão do mesmo lado. Por isso que essa molécula é chamada de Z3-cloro-3-hexeno. Já neste exemplo, o produto também é resultante, né, de uma adição anti. Um átomo de bromo está localizado em um lado da dupla oposto ao outro átomo de bromo. Mas aqui, como o bromo é o grupo prioritário nos dois casos, a nomenclatura foi E12 de bromo, buteno. Esse alceno, ele pode continuar reagindo, ele pode reagir com excesso de bromo para formar também o alcano tetrabromado agora, né? O mecanismo da adição eletrofílica a alcino é similar, mas não é idêntico à adição de alceno. A principal diferença está no carbocátion formado. Enquanto que na
adição a alcenos nós formávamos carbocátionos mais substituídos, preferência os secundários e os terciários, aqui nós formamos sempre um carbocátion vinílica, que é aquele carbocátion que é aquele carbono que está com a carga positiva, está diretamente ligado à dupla ligação. Observe a diferença entre o carbocátion vinílica e um carbocátion alílico. E no caso da formação do carbocátion vinila, também ele se forma, né, o que está mais substituído. Então, entre um carbono que está ligado a um hidrogênio e um carbono que está ligado a uma cadeia carbônica, o carbocátion que vai se formar é o carbocátion vinílico secundário. O carbocátion é formado devido ao ataque nucleofílico da ligação tripla ao hidrogênio. Lembrando que esse hidrogênio possui uma carga parcial positiva e o bromo uma carga parcial negativa. A tripla ligação é um sistema rico em elétrons, então um desses orbitais π, um desses pares de elétrons que estão situados no orbital π, capturam um próton, o hidrogênio, formando então o carbocátion vinila. Uma vez formado o carbocátion, o ânion brometo agora atua como nucleófilo e o nosso carbocátion será o eletrófilo. Se liga então ao carbono carregado positivamente, dando origem ao aleto orgânico correspondente. Agora vamos ver a adição de água aos símbolos. Uma semelhança com os alcenos, que essa reação também é catalisada pelo cátion de mercúrio 2+. Mas, enquanto que no caso de alcenos usa-se o acetato de mercúrio, aqui no caso de alcinos usa-se como catalisador tradicionalmente o sulfato de mercúrio, em presença de água e meio ácido. Observem aqui que a água é um dos reagentes da reação, porque ela será adicionada ao material de partida, enquanto que o ácido e o sal, sulfeto de mercúrio, são catalisadores da reação. Então é importante a gente notar essas diferenças. E aí, a hidratação do 1-hexino leva à formação da 2-hexanona com 78% de rendimento. E essa também segue a regra de Markovnikov quanto à regioquímica. O oxigênio se adiciona ao carbono mais substituído, porque o carbocátion formado durante essa reação no mecanismo deverá ser também o carbocátion mais substituído, o carbocátion vinila mais substituído. E a gente poderia esperar que, assim como nos alcenos, os alcinos dessem origem também a um álcool. Na verdade, se ocorre a adição de uma única molécula de água nessa estrutura, eu deveria ter a formação aí de uma função orgânica que a gente conhece como enol. O enol é a junção da dupla ligação vizinha a um grupo álcool, por isso que nós chamamos de enol. E realmente ele pode ser formado, porém o enol ele sofre um fenômeno que chamamos de tautomerismo cetoenólico. A estrutura ela está em um equilíbrio rápido devido aqui a um rearranjo que ocorre com esse átomo de hidrogênio, aonde é formada a acetona. Então, esse equilíbrio, ele é favorecido na formação aí da acetona. E esse equilíbrio acontece com uma série de enóis. Esse par de elétrons faz uma ligação dupla com o oxigênio e uma ligação π carbono captura o próton para levar à formação da cetona correspondente, que é mais estável. Mas ainda assim, esse equilíbrio dinâmico existe o tempo todo.
se a gente tiver um frasco contendo a 2-hexanona, parte dela vai estar na forma ceto da cetona, mas parte dela também vai estar na forma enólica do enol. Tautomeria, então, só para a gente relembrar, é um caso particular de isomeria funcional, em que os dois isômeros ficam em equilíbrio dinâmico. Então, vamos tentar entender como acontece o mecanismo aí da adição de água ao alcino, utilizando como catalisador aí um cátion de mercúrio, né? Mercúrio 2+. Então, o alcino usa um par de elétrons da tripla ligação para atacar o íon de mercúrio 2, que é eletrofílico. Lembrando, né, que esse íon de mercúrio está presente aí no sal inorgânico que a gente está usando como catalisador. Vai produzir, então, um intermediário, carbocátion vinílica, contendo o mercúrio. A carga, né, desse carbocátion vai ficar no carbono mais substituído, que está ligado a uma outra cadeia orgânica. Então, o ataque nucleofílio da água, então observe aqui a atuação da água como reagente. Essa água, que tem pares de elétrons livres, rica em elétrons, ataca o carbono que está carregado positivamente, formando uma nova ligação oxigênio-carbono. E produz, né, produto desse ataque nucleofílico vai ser o enol protonado, ainda ligado aqui ao átomo de mercúrio. Uma segunda molécula de água pode desprotonar, então, essa forma enólica. Então, a gente tem agora o enol desprotonado e ainda, né, ligado ao átomo de mercúrio. Como o meio está ácido e eu tenho a presença ali de espécies ácidas, como o H3 ou mais, a gente pode ter a substituição, então, do mercúrio Hg+ por H+, produzindo o enol neutro. Como já vimos, esse enol sofre o fenômeno do tautomerismo, que é um equilíbrio dinâmico, e se apresenta na sua forma ceto, ou seja, formando a cetona. Observe, então, que a adição da água, um oxigênio veio parar em um átomo de carbono, o mais substituído, e os outros hidrogênios veio parar no carbono vizinho, menos substituído, que estava fazendo a tripla ligação anteriormente. E a adição de hidrogênio aos alcinos pode acontecer de duas formas. Quando a gente utiliza o catalisador de paládio sobre carbono, é o mesmo que a gente utilizava na redução dos alcenos, o PD/C, a redução dos alcinos é completa e leva ao alcano. Por exemplo, o etino reagindo com H2 e utilizando como catalisador paládio sobre carbono, leva à formação aí do etano. Observe aqui nesse caso, pessoal, que o hidrogênio é um reagente na reação, enquanto o PD/C é um catalisador. Porém, pessoal, essa hidrogenação pode ser interrompida se a gente muda o catalisador. Ao invés de utilizar paládio sobre carbono, a gente utiliza um catalisador chamado catalisador de Lindlar. O que é esse catalisador, né? Esse catalisador é parecido com o catalisador de PD/C, porém desativado ou com parte dos seus sítios ativos desativados, né? Ele é o próprio paládio metálico finamente dividido, precipitado sobre um suporte de carbonato de cálcio, enquanto que o tradicional aí, né, é precipitado sobre o carbono, geralmente carvão ativado. E aí esse catalisador de paládio, né, ele é desativado por acetato de chumbo e quinolina. O que quer dizer isso? Alguns sítios ativos desse catalisador que iria absorver hidrogênio na sua superfície é desativado. Então esse catalisador ele absorve menos hidrogênios ali na sua superfície. Com isso a gente consegue obter alcenos a partir de alcinos e com estereoquímica seletiva. Por exemplo, a partir do 5-decino,
utilizando o catalisador de Lindy-Lar sobre hidrogênio, nós obtemos o cis 5-deceno com 96% de rendimento. Observe que, assim como os alcenos, essa adição de hidrogênio ela é sempre sim. Já se a gente usa, partindo do mesmo alcino, o catalisador de paládio-carbono, nós obtemos o decano também com 96% de rendimento. Essa redução dos alcinos empregando o catalisador de Lindy-Lar, ela é muito explorada pela farmacêutica suíça Hoffmann-La Roche, ou La Roche, como a gente conhece mais. Ela utiliza essa reação para produzir a vitamina A. Ela parte, dessa estrutura que já tem uma certa complexidade, mas aqui o nosso foco é visualizar a reação de redução que está acontecendo aqui nessa tripla ligação. Então, esse alcino dissubstituído é então submetido à reação de hidrogenação com o catalisador de Lindy-Lar para obter o 7-cis-retinol. O 7-cis-retinol é o isômero da vitamina A que é ativa no nosso organismo, que é a 7-trans-retinol. Então, sob aquecimento, se obtém o isômero desejado da vitamina A. Observem, que essa reação ela é bem regioseletiva, ou seja, utilizando esse catalisador, a gente não tem a redução das outras duplas ligações presentes na estrutura e também a gente não reduz esse carbono que está oxidado, nem essa outra dupla que está no anel. A gente reduz seletivamente a tripla ligação, levando aí ao produto desejado, apesar de não ser o isômero correto. O simples aquecimento fornece energia suficiente para rotacionar essa ligação para o isômero trans, que é mais estável por impedimento estérico, tanto desses grupos metilas, como pela própria configuração trans, que é um pouquinho mais estável que a cis.